Eu sou residente do terceiro ano do Hospital da Lagoa. Primeiro eu gostaria de agradecer meu nome e nome do serviço, a oportunidade de apresentar esse caso aqui, já que não é um caso tão comum assim, então quando a gente pega um, a gente tem a obrigação de mostrar para as pessoas o que foi feito e como é que a gente conseguiu resolver o problema. Bom, disfagia ilusória, relato de caso. Essas são as pessoas envolvidas no trabalho. Era uma paciente de 29 anos, técnica de enfermagem, com dificuldade de deglutição e precordialgia. Foi o que motivou a procura pelo pronto-socorro próximo do local onde ela morava. Essa paciente deu entrada no pronto-socorro com essa história de precordialgia, que não ficou muito bem clara a etiologia. Como ela já sabia ser portadora de insuficiência de prolapso de mitral e de tricúspide de leve, a pessoa que atendeu desconfiou que ela podia ter uma endocardite, alguma coisa complicando na doença prévia dela de base cardíaca. Ela não sabe muito bem a sequência das coisas, mas ela, na internação, fez uma endoscopia digestiva alta e uma tomografia de tórax normal, sem contraste, que sugeriu uma compressão extrínseca esofagiana e traqueal pela artéria subclávia direita. E nesse momento ela foi encaminhada para o nosso serviço. Bem, a anamnese dirigida dessa paciente, ela referia uma disfagia intermitente iniciada há cerca de 10 anos, mas que ela nunca tinha reparado que era uma coisa contínua, que incomodava e que estava progressivo. Porque quando ela teve a primeira vez, o primeiro episódio, atribuíram-se ao hipotireoidismo que ela teve durante a gestação, que logo depois cedeu, ela não toma nenhum tipo de medicação para isso, e ela passou um tempo bem, sem sintomas, e aí novamente fazia os episódios de disfagia, referia que quando fazia atividade física piorava da disfagia, ela falou que faz academia, então quando ela malha, vai comer depois, incomoda, ela sente falta de ar, queixa de falta de ar. E de história patológica pregressa, a paciente tem essa hipotireoidismo da gestação, que ela não sabia referir como foi. E durante uma cirurgia de varíola em 2010, ela fez uma parada cardiorrespiratória na recuperação pós-anestésica. Foi reanimada, não teve nenhuma sequela. Segundo ela, foi por conta da anestesia. E não saber. Só fazia uso de anticoncepcional oral quando foi internada no hospital. Bom, é um caso de disfagia ilusória. Né? Diagnóstico saiu até de forma simples. Disfagia ilusória, ela foi descrita com esse nome, né, pela primeira vez por Bayford. Tinha sido descrita antes, mas não tinha sido enquadrado como uma doença propriamente dita, ou na verdade uma operação anatômica. Bayford descreveu esse nome de ilusório porque ilusório quer dizer que é relativo a jogo, brincadeira, e Bayford disse que isso foi um capricho da natureza de desviar o vaso do padrão do anatômico normal, do uso nada. A normalidade mais comum do arco aórtico, acontecendo em 0,5 a 1,8% da população, mas muitas vezes ela cursa sem nenhum sintoma. Então, às vezes as pessoas vão morrer e não sabem que tem essa alteração anatômica. É uma alteração onde a artéria subclávia direita passa por trás do esôfago, na maioria dos casos, podendo passar entre o esôfago e a traqueia menos frequentemente. Bom, aí vem um pouco de embriologia. Aí, antes de todo mundo dormir, é rapidinho, são 2 slides. No embrião a gente tem 6 pares de arcos vasculares. O primeiro, o segundo e o quinto, eles vão desaparecer. Durante a formação, cada um desses arcos vai dar origem às artérias do tronco e à própria aorta mesmo torácica. Aí a gente tem o terceiro arco, que é chamado de arco carótico, que ele vai dar origem a uma porção da origem da carótida interna. E depois, o resto da carótida é formado pela continuação daqueles 2 vasinhos que estão em brancos ali, que não estão coloridos. O quarto arco direito, ele vai dar origem à subclávia direita, enquanto o quarto arco esquerdo, ele próprio vai fazer o arco aórtico, o arco aórtico normal. Até aí, daí derivam algumas outras alterações anatômicas, como o arco à direita, arco duplo, enfim, não cabe aqui falar sobre isso. E o sexto arco também desaparece à direita e se mantém à esquerda, e forma o ducto arterioso. Ali, para ver a continuação da evolução, é só reparar as cores. E ali uma aorta já plenamente formada. Bom, acabou. Agora a parte da embriologia que deu errado. A gente tem, na formação normal, em vez de ter a gente tem a manutenção do quarto arco, na alteração anatômica, na disfagia ilusória, o quarto arco ele se oblitera, erroneamente, e aí a subclávia direita ela é formada pela porção mais distal, aqui não tem... O quarto arco aqui se oblitera,
E a subclávia direita é formada pela continuação distal da aorta dorsal, em continuidade com, aqui é o sétimo artéria intersegmentar. E a origem da subclávia direita é a partir daqui, e não daqui de cima, que seria quarto arco, e a sétima intersegmentar aqui em cima, já que ela está se continuando com o quarto arco aqui. Bom, aí a gente vê como é que fica isso normalmente e na patologia. Bom, essa anomalia anatômica ela pode estar associada a outras alterações cardiovasculares, como o tronco único pré-escaróticos ou alterações cardíacas congênitas, de repente, por isso que essa doente tem prolapso mitral e tricúspide. E além disso, ela é associada a um nervo laríngeo não recorrente, que seria importante caso esses pacientes tenham que operar a carótida direita, na dissecção do bulbo tem que tomar muito cuidado porque o nervo laríngeo está no campo de dissecção. E também tem relato de associação com fibrose retroperitoneal, tireoidite de Hidrow e síndrome de Down. É bem mais frequente na síndrome de Down. É sintomática em só 10% dos casos e costuma ser mais sintomática quando tem o divertículo de Comerel, que naquela parte de anatomia seria uma dilatação bem aqui na origem da subclávia aberrante, nessa porção de aorta dorsal distal que ficou remanescente. Os sintomas são principalmente devidos à compressão das estruturas do mediastino em associação com o processo aterosclerótico, aneurismático, que esse vaso anômalo pode sofrer e que sofre com mais frequência do que a subclávia normal. Os sintomas mais comuns pela localização são disfagia intermitente para alimentos sólidos, que normalmente não costuma ser progressivo e não determina perda de peso, nem sintomas mais importantes. Os sintomas respiratórios eles tendem a ser mais frequentes nas crianças, porque tem a traqueia mais macia, nos adultos isso é menos comum, e algumas vezes podem acontecer sintomas devido à compressão da artéria, como isquemia de membro superior direito, isquemia de território vertebral, inclusive com síndrome de Roux. Normalmente o caminho do diagnóstico, ninguém está com disfagia e vai procurar um cirurgião vascular. Normalmente ele procura um gastro. E aí ele ganha uma endoscopia, raio-x pode ser solicitado no pronto-socorro, de repente essa doente mesmo, se ela tivesse mais idade, talvez chegasse com uma dor de precordialgia, talvez tivesse pedido um raio-x para ela, até broncoscopia, bem menos comum. Mas agora, como a gente utiliza cada vez mais tomografia computadorizada, o diagnóstico sai pela tomografia na maior parte das vezes. Bom, aí para a gente estudar melhor isso, precisa de exames que mostrem para a gente os vasos. Então a gente tem angiotomografia e angiorressonância, que são ótimos exames, inclusive, para programar a intervenção cirúrgica, mostra as relações anatômicas, já que ela pode passar por trás do esôfago, ou entre esôfago e traqueia, mostra outras alterações, se a paciente tiver alguma outra coisa associada. E a gente tem que fazer uma esofagomanometria também, para determinar se a causa da disfagia da pessoa realmente é essa alteração vascular, ou se ela tem alguma alteração de motilidade esofagiana associada. E a arteriografia é o exame de eleição para a gente confirmar essa alteração anatômica e fazer um estudo detalhado do arco e ajudar também na programação da cirurgia. O tratamento clínico ele pode ser indicado nos pacientes que têm disfagia leve ou naqueles que uma esofagomanometria vem muito alterada, de repente você acha que pode ser que o sintoma do paciente não seja relativo à alteração arterial. Aí no caso de falha do tratamento clínico, ou nos casos que os sintomas são muito importantes, como disfagia intensa, sintomas respiratórios de infecção, no caso da presença do divertículo de Comerel, sintomas isquêmicos do membro superior, território cerebral, aí a cirurgia está indicada. Aí a cirurgia é programada de acordo com a alteração anatômica que o paciente apresenta, tendo em vista que ele pode estar associado com outros tipos de alterações vasculares. Então a cirurgia é programada individualizada, caso a caso. Essa nossa paciente, o que a gente optou por fazer por ela então? Ela manteve o tratamento ambulatorial com a gente. A gente estava pensando inicialmente em cirurgia já, mas a gente tinha solicitado, eu vou falar mais para frente, parte do material não tinha no hospital de pronto, então a gente teve que acompanhar a doente no ambulatório durante algum tempo. Nesse meio tempo ela fez alguns exames de diagnóstico, fez manometria, e aí o tratamento cirúrgico da paciente acabou sendo necessário porque ela não apresentou uma melhora importante com o tratamento clínico, vivia ligando para a gente, perguntando se ia fazer cirurgia, se não ia, como é que ia resolver, e aí agora, no dia 5/3, a gente operou a paciente. Aqui é um exame pré-operatório da doente. A gente pode ver que ela tinha associado outras alterações anatômicas. Ela tinha a origem comum das duas carótidas. Aqui a gente vê a subclávia esquerda e passando por trás a subclávia direita. Aqui um corte meio de lado, a gente vê de novo carótida esquerda,
subclave esquerda aqui, subclave direita dando a volta aqui por trás. E entre isso aqui estava o esôfago e a traqueia adiante. As vertebrais aqui a gente consegue ver. Mais uma vez aqui, de frente agora, a origem comum das carótidas. E as subclaves saindo praticamente juntas também. Bom, depois de extenso estudo da anatomia da paciente, a gente optou pelo tratamento híbrido, com bypass carotídeo subclave, usando a vascular da subclave direita, proximal à origem da vertebral direita, claro, para poupar o vaso. E nesse caso aqui a gente fez uma incisão acima da clavícula. Aqui a gente tem um reparo, aqui secção do platídeo, dá para ver o ecoma aqui. Mais uma vez o esquema, já vou mostrar a foto da cirurgia. O que é importante nessa incisão? Tomar cuidado para não lesar o nervo frênico. Faz uma dissecção cuidadosa do coxinho gorduroso do músculo escaleno anterior, preserva, isola o nervo frênico, tira ele do campo. E aqui a gente pode ver isso na cirurgia. A subclave direita reparada aqui, carótida comum reparada aqui, e o nervo frênico está reparado por esses fios. Bom, durante a anastomose da prótese com a subclave, para a gente não fazer isquemia cerebral, a gente utilizou o shunt de pletina rara, que a gente usa de rotina no serviço. Então a gente está acostumado a usar, a gente sempre faz a cirurgia de carótida, a gente faz sempre com shunt. Então a gente tem disponível lá, isso não é um problema para a gente. Foi retirado apenas no momento do fechamento da anastomose com a carótida. Aqui seria o aspecto final da cirurgia. Essa aqui a nossa paciente, o aspecto da anastomose com a carótida, da prótese. Bom, e esse aqui é a segunda parte da cirurgia. Uma vez que a gente terminou o nosso bypass, a gente começou a colocação do plug de oclusor tipo Amplatzer 2, que é esse plug, que é esse Amplatzer aqui com 6 pontos de oclusão, que faz uma oclusão rápida, está lá na internet a descrição dele. E uma etapa rápida, sem complicação também. E ela permaneceu internada em unidade de terapia intensiva até o dia seguinte, tendo alta hospitalar com 3 dias. De pós-operatório, não teve nenhuma intercorrência durante a internação. Ela retornou com 40 dias mais ou menos do procedimento, sem queixas relativas à perfusão de membro superior, sem queixas de sistema nervoso central, referindo melhora total da sintomatologia, que tinha motivado a nossa cirurgia, já estava pedindo para voltar a malhar e tudo. A única sequela no pós-operatório até o momento é que ela queixa de um pouco de parestesia próximo da incisão, próxima área da incisão. Realizou uma tomografia de controle no pós-operatório, que é essa daqui, mostrando o bypass perto, sem nenhum problema, e mostrando o plug muito bem colocado, sem problemas também. Com oclusão, a gente consegue ver vertebral aqui sem problema nenhum contrastando, e aqui para baixo, tudo trombosado. Muito obrigado.